A evolução da biometria. Eu sou Bruno Lauteriung, estou aqui com o Felipe Tomé e esse é o Tal do Hack. Assunto quente, Felipe. A gente já estava um tempo para trazer. Trouxemos um convidado especial hoje aqui, um especialista no assunto para falar sobre o tema. O que você espera de hoje também? Eu sempre falo aquele chavão, né? Hoje o papo promete. E promete mesmo, Bruno, porque quando a gente fala de autenticação, quando a gente fala de principalmente fatores biométricos, na pessoa física tem muita gente com curiosidade, né? Então, eu acho que aqui vai ter bastante assunto, bastante papo para contribuir, tanto para o conhecimento dos CISOs, de executivos que acompanham nosso programa com toda a frequência, mas também para as pessoas que têm curiosidade em geral, né? Então eu tenho uma boa expectativa para o papo de hoje. Com certeza. Por favor, nosso convidado, se apresente para nossa audiência. Opa, tudo bem? Aqui é Ricardo Fritz, eu sou cofundador e CTO da Payface, formado em ciência da computação, gosto muito da área de segurança, essa parte de desenvolvimento de produto, já estou nessa área há mais de 20 anos. Vai ser um prazer aí falar sobre biometria, é um tema cabuloso, né? Dá para dizer Legal. assim, mas eu acho que a biometria tem evoluído bastante, dá para a gente falar bastante sobre isso também. Com certeza, é um assunto que cresce e que tem mudanças ao longo dos anos. A gente falou um pouquinho de deepfake já, e é um desafio. Eu queria saber, para a gente iniciar aqui, quais são os desafios que vocês acreditam que circularam esse mercado, esse setor nos últimos anos, vinculados à biometria, né? Seja deepfake, seja IA generativa. Olha, eu acho que a biometria, ela primeira fase dela, eu acho que o maior desafio era a questão da precisão, de ela reconhecer de fato as pessoas. Então, por muitos anos, esse foi o desafio que a gente teve que vencer. Não, no caso nosso da Payface, a gente está 6 anos no mercado, eu acho que isso é até mais de 10 anos aí para trás, esse foi o grande desafio. Depois começou a vir muito a questão de como que eu burlo a biometria. Então, e aí entra com esses, a gente chama de detecção de vida, liveness detection. Então, como é que eu impeço, por exemplo, alguém de apresentar uma foto e passar por uma outra pessoa, apresentar um vídeo, até mesmo usar máscaras, ou fazer ataques até mais refinados, como os que a gente vê hoje em dia, ataques de injeção, que se chama, né? Então, manipular de alguma maneira ali o software ou o hardware e injetar uma imagem no sistema. Então, esses são desafios constantes e contínuos, mas o que a gente vê é que essa parte de precisão e segurança, em geral, ela está muito superada por algumas soluções do mercado, não são todas, né? Então, biometria tem diversas soluções. O desafio maior que eu vejo hoje é a questão da usabilidade. Então, a gente vê sistemas que são seguros, tem uma alta precisão, mas quando a pessoa vai usar é um problemão. Tem que tentar várias vezes, tem que aproximar, tem que tirar, tem que... Então, assim, tem uma parte de usabilidade que é importantíssima e demorou um pouco, eu acho, para as empresas entenderem que isso afeta a experiência lá na frente e afeta a conversão, seja numa compra, seja na hora de fazer uma transação, na hora de abrir uma conta bancária e etc. Então, é um tema que está bem sério assim, nos últimos tempos. Eu lembro de um bom tempo atrás, 15, 20 anos atrás, quando começou a trazer biometria de fato ali pro mercado, começou a se falar e ter muitos dispositivos fazendo validação de íris, que a gente via muito em filmes. Eu lembro de acessar data center fazendo leitura de íris nessa época. Mas acredito que um pouco pela imprecisão, que ninguém falava, né, se era realmente eficiente ou não, eu só lia, sabia ali que era o Felipe que estava passando, mas quão fácil era simular uma outra íris que não era do Felipe, sabe? Isso não era claro. Eu acredito que foi um desses os fatores que fizeram decair ali o uso dessa biometria, e aí começou a chegar a leitura digital, né, de fingerprint. E aí, o que você vê hoje? De onde que saiu ali a maturidade da leitura biométrica? Primeiro, assim, aspecto como usuário, né? Você não só digitar uma senha, mas você aceitar que um dispositivo vá ler um pedaço do seu corpo para validar que é você também, né? Então, os usuários passaram ali a entender que esse era um caminho. Mas sair da leitura da digital e ir para uma leitura facial ou uma leitura da palma da mão, leitura de veias e tudo mais, o que você vê do mercado? Assim, por que aconteceu isso? De onde que surgiu essa necessidade de ter mais do que ali a própria digital?
Legal, pô, é uma ótima pergunta. Eu acho que o principal fator ele tem a ver com a facilidade de captura de um rosto. Então, para capturar, por exemplo, uma digital, em geral, você pode hoje usar até câmeras, tem modelos para isso, mas em geral você precisa de hardwares específicos. E se você vai lá sacar dinheiro num caixa eletrônico, vai ter um leitor lá. Só que o custo daquele leitor é extremamente alto, perto de uma câmera, por exemplo, que você já tem no seu celular, já está ali embutida. Então, esse é um dos fatores importantes. Um dos outros fatores tem realmente a ver com a questão de precisão. Então, com a biometria facial, hoje, em termos de dados biométricos, é onde a gente tem a maior nível de precisão, principalmente quando a gente fala de comparação de milhões, né, de faces. Então, é aí que a gente tem esse fator que é determinante. E, além disso, eu acho que tem a questão da inclusão, né? O rosto, ele é extremamente inclusivo, né? Todo mundo tem um rosto. Já, por exemplo, uma digital, a gente tem problemas, dependendo da área que tiver. Tem pessoas que não têm, né, todas as digitais e isso atrapalha na hora de fazer a leitura. Então, tem alguns problemas nesse sentido. E aí acaba misturando tudo isso. Eu acho que teve essa tendência do mercado de ir pro rosto. E aí, claro, tem outros fatores. Por exemplo, tem um documento que é emitido. No documento tem a sua foto. Então, se eu quero fazer um match da sua digital com o seu documento, é mais difícil. Mas se eu quero fazer o rosto com a foto que está no documento, é mais fácil. Então, acho que foram essa sinergia de fatores aí que levaram à popularização da biometria facial. Mas não tem uma biometria que é a melhor de todas. Eu acho que tem vários cenários de uso. Em geral, a biometria facial dá conta de grande parte da maioria dos cenários. E, claro, você vai entrar num data center lá, alguma coisa do gênero, eventualmente você vai ter outros fatores além da biometria facial, sem dúvida nenhuma. Pensando nos CISOs que estão ouvindo a gente, quando você vai desenhar uma solução para um usuário final, você quer desenhar de forma segura e inovadora, mas também tem que ter uma certa limitação nas seguranças. Como que o pessoal pode desenhar um novo produto e entender em que momento que, por exemplo, tem que pedir uma biometria? Por exemplo, um app de banco. Ele vai ter que analisar que essa transação pode não ser segura e, portanto, ele vai pedir a biometria. Só que banco é muito mais fácil. O banco tem essa liberdade, digamos assim, de trazer essa exigência de segurança. Mais aceito, né? Mais aceito pelo usuário. O usuário já está mais acostumado. Agora, talvez num varejista, não seja tão fácil um app, por favor, faça aqui tua biometria para comprovar na hora do pagamento. Como que o CISO pode alinhar esse é o momento de pedir ou não? Bom, o que eu vejo assim pela literatura, né? Até mesmo a preparação ali para tirar do CISP, que é uma certificação muito difundida no mercado, traz nos fatores biométricos a necessidade de você equilibrar quão rígido é o seu controle, ou seja, eu vou no milímetro do milímetro da impressão digital, ou não, ou eu vou ter ali um grau de imprecisão. E aí, quanto mais eu tiver acurácia e buscar essa acurácia na leitura para ser menos impreciso, né, mais preciso ali na minha leitura, eu tenho uma incidência de impactar a experiência do usuário. Por outro lado, se eu deixo qualquer digital parecida ali, ter a leitura e reconhecer como aquele usuário, eu posso ter alguém que tenha digital semelhante, um rosto semelhante, uma máscara no caso. Então, essa necessidade de ter esse equilíbrio é um grande desafio para os executivos de segurança em calibrar ali para o seu negócio. E aqui é o ponto que eu quero entender do lado de vocês, a visão de vocês nisso, mas do lado do CISO, é muito importante que se conecte com o negócio. Então, no caso do banco, ele está protegendo dinheiro que não volta atrás. Então, faz todo sentido ser o mais preciso possível. E as pessoas aceitam isso, né? Se ela tiver que fazer 3, 4 vezes ali para garantir, ela vai fazer, não vai reclamar. Agora, se estiver comprando um tênis online, se estiver comprando uma camiseta, se estiver comprando um chaveiro, a pessoa não vai querer ter ali, pelo menos é o que a gente vê mais assim. Então, ter esse equilíbrio ali de acordo com o negócio, para o CISO é muito importante. No ponto de vista de vocês, o que vocês têm visto no mercado? Pô,
Eu acho que faz todo o sentido que tu falou, e o que a gente tem visto é exatamente isso, depende do caso de uso. No caso da PayFace hoje, nós temos uma solução de pagamento com reconhecimento facial no varejo e nós temos uma solução de autenticação facial para aplicativos. Então vai estar lá dentro do app do banco, por exemplo, que é a nossa solução ForteFace. Os requisitos são diferentes, de certa forma, e de usabilidade, as motivações são diferentes. Então, por exemplo, quando a pessoa está lá na frente de caixa fazendo um pagamento, eu não posso pedir para ela retentar várias vezes porque vai travar a fila, e isso vai ser um problema. Por outro lado, o usuário e o varejista enxergam vantagens como, por exemplo, eu tenho um cartão, que é um cartão que só funciona naquela loja, um private label, e aí eu esqueço aquele cartão em casa. Qual que é a alternativa? O varejista não quer perder venda. Então ele vai dizer para a pessoa, não, só me mostra tua identidade e a gente aprova a compra. Só que daí o que acontece? Ele está abrindo margem para fraude. Então ele aumenta o índice de fraude. Então ele diz, não, usa o rosto, faz o pagamento com o teu rosto. A pessoa vai lá, faz um pagamento, coloca o rosto em 10 segundos, resolveu. E aí a pessoa começa a perceber, não preciso mais carregar o cartão da loja, eu coloco o meu rosto, não preciso falar meu CPF. Então tem uma sinergia com a usabilidade do usuário ali também, e isso é muito bom. Na parte online, onde a gente está vendendo a solução para um banco, para um CISO, que vai colocar, a gente entrega para ele controlar melhor as regras e esse balanço que a gente chama entre falso positivo e falso negativo, que é exatamente o que tu explicou. Se eu vou exigir mais segurança, provavelmente eu vou ter mais falsos negativos, eu vou negar pessoas que eu não deveria negar, né? E aí essa régua ela pode ser equilibrada ali pelo CISO. E um movimento interessante que a gente tem visto, por conta talvez até de Open Finance e a facilidade, por exemplo, de hoje de tu mudar de conta, abrir uma conta em um banco e tudo mais, os clientes não estão aceitando mais muito não. Tipo, tem que tentar 1, 2, 3, 4 vezes. Cara, a pessoa muda de banco. Isso a gente vê clientes falando isso mesmo. Então, tá ficando cada vez mais sério esse assunto e dosar essa régua aí. Eu acho que tem que ter esse entendimento da biometria com a usabilidade, com a precisão, é algo que eu acho que começa a fazer parte mais forte aí do mundo do CISO e de outras pessoas que estão lidando ali com o produto. Você mencionou esse aspecto do cliente cada vez mais, de certo modo, insatisfeito em passar por esse processo. Só quando, entrando um pouquinho no aspecto legal, a gente tem uma evolução e uma exigência cada vez maior por biometria. Exemplo, as bets. As bets vão ser obrigadas agora a exigir biometria dentro da nova resolução. Elas precisam exigir. Estádios de futebol vão precisar ter o reconhecimento biométrico na entrada. Então, por mais que o cliente não esteja satisfeito com isso, o usuário final não esteja satisfeito, ele vai ser obrigado, porque nesses ambientes cada vez mais vai ser exigido a biometria. E aí eu queria saber justamente de vocês, como que vocês reconhecem esse aspecto legal, a evolução da lei em prol da biometria? Sem dúvida, é um aspecto importantíssimo. A PayFace foi fundada no final de 2018, exatamente quando foi aprovada a LGPD. Então, a gente já nasceu com esse mindset de estar adequado aos parâmetros da LGPD. E aí a gente vê que por alguns anos o mercado usou assim, de uma maneira mais solta, mais livre, usando, por exemplo, uma parte da LGPD que permite você fazer captura biométrica sem um consentimento explícito para questões, por exemplo, de prevenção à fraude. Então, essa é uma das formas de você capturar a biometria, está de acordo com a LGPD. Mas, na prática, o que a gente faz, a gente pede o consentimento explícito e livre do usuário. Então, ele está dando consentimento, ele sabe qual que é o objetivo que ele está dando consentimento do uso daquele dado biométrico. E isso conecta até muito com algumas coisas que a gente tem visto no mercado, de algumas atuações até em relação a... esse consentimento aqui não foi bem livre, né? Tem alguma coisa aqui por trás que esse usuário está dando consentimento, por exemplo, de capturar a minha íris, só que na realidade é por um estímulo financeiro que ele não sabe exatamente para que vai ser usada aquela biometria. Então a gente começa a ver que a lei ela começa a ter um peso de fato, né? Prático de barrar e tudo mais. E do ponto de vista do usuário é ótimo, eu acho que ter o controle, saber para que está sendo usado, poder requisitar, né? Onde estão meus dados biométricos,
onde que ele está sendo armazenado, por quê e etc. E até poder solicitar a exclusão desses dados, eu acho que esse é o caminho também para a gente ter um melhor controle e um respeito ao cliente final também. Né? Eu já, pensando num aspecto mais amplo da sociedade, com pessoas até que são mais leigas assim, no assunto, né, que são plenos usuários, eu já ouvi a pessoa usar o termo biometria se referindo à impressão digital. E não que é uma parte do corpo que serve como um validador de algo. Usar assim, eu vou coletar minha biometria aqui, né? E é digital. Então, eu acho que falta um pouquinho dessa conscientização. Mas, trazendo para um aspecto legal aqui, para onde que eu acho que esse aspecto legal ele vai guiar esse tema? Eu acho que não vai demorar muito, e aí aqui é achismo meu, baseado no que eu vi ali em toda a minha trajetória, mas eu acho que a gente vai caminhar para um modelo em que globalmente não vai ter mais essa questão de eu tenho um usuário para acessar o sistema da Payface, eu tenho um usuário para acessar meu banco, eu tenho um usuário para acessar a minha compra de bolo da loja tal. Não, você vai ter uma única identidade digital que vai ser atrelada a tudo. Similar ao que hoje a gente tem aqui no Brasil, o GovBR, mas sendo aplicado para tudo. Então imagina a sua identidade do GovBR. Você vai logar no sistema da pizzaria, você vai colocar a sua identidade do GovBR e por aí vai. Eu acho que com isso, você centraliza ali os controles da biometria e você traz ali um processo em que fica muito mais fácil a sociedade saber onde está o dado, saber quem vai responsabilizar e saber ali como que vai caminhar. Eu acho que em termos sociais, mundialmente falando, a gente deve caminhar algo nesse sentido, de consolidar em uma única digital, uma única identidade para se fazer a validação ali, a autenticação das pessoas. Com isso, as leis vão precisar mudar. E para se adequar. Então, eu acho que a LGPD ela vai ter que mudar junto com a GDPR, junto com todas as outras leis de privacidade no mundo, para poder estar todo mundo de acordo, né, com isso. Mas essa questão de centralizar em uma única identidade digital, ela já vem sendo discutida com regulação de rede social, regulação de inteligência artificial e tudo mais. Então, muito me baseio nisso para achar que a gente vai para esse caminho ali, vai ficar muito mais simples até das pessoas aceitarem e nem entrar em nível de questionar mais controles para se ter a acurácia que aquela pessoa é aquela pessoa. Tem alguns lugares que a gente tem dois logins, ou então eu tenho meu login e tenho meu e-mail secundário aqui. Não sei como é que vai ser com isso. Então eu acho que as pessoas elas vão aceitar ter mais controle, ser mais lidas ali, para caminhar para esse sentido. Né? Você mencionou IA generativa e aí vou ter que perguntar e quero muito saber disso justamente, como que vocês têm trabalhado as soluções antifraude com o deepfake vindo. Se ele já é uma preocupação real para vocês ou se ainda ele não chegou nesse ponto de preocupar. Vou apimentar a pergunta, deixando mais simples ainda. Na sua opinião, no ponto de vista de autenticação, assim, deepfake ainda é brincadeirinha ou já está no hall de ferramentas do crime digital? Legal, baita pergunta. Olha, o deepfake não é brincadeira, ele é real e eu diria que a maior parte dos ataques mais refinados hoje em dia, eles usam alguma forma de deepfake. Só que daí vem aquela história, depende da solução biométrica que você está usando. Então, no caso da solução da Payface, que a gente vem desenvolvendo nos últimos 6 anos, a nossa solução ela tem uma certificação chamada... ela é de uma ISO, a ISO 30173, e essa ISO ela tem 2 níveis, nível 1 e nível 2. O nível 1... ela é focada em ataques de apresentação mais simples. Então, por exemplo, eu apresentar uma foto, eu apresentar uma foto recortada, eu apresentar uma imagem de um celular, um vídeo de um celular e por aí vai. No nível 2, tu começa a entrar para algumas coisas mais refinadas, como, por exemplo, uma máscara de silicone, uma máscara de látex,
máscaras 3D de papel, tem algumas máscaras mais refinadas, e o nível de tempo que a pessoa que está tentando burlar pode ficar tentando burlar é muito maior. Então, é uma certificação mais complexa. Só que eu ainda não cheguei em deepfake. Isso tudo é ataque de apresentação, certo? Quando a gente vai para deepfake, a gente entra em outro aspecto que tem a ver com injeção de imagens. É uma forma, e a outra forma é usar um deepfake para fazer uma apresentação em uma tela, que daí o nível 1 e 2, ele dá conta disso, ele não vai ter problema, porque é como se eu estivesse apresentando o vídeo ou a foto da pessoa de verdade, só que é um deepfake. Então isso não teria problema, esse sistema já dá conta. A injeção, aí a engenharia de software, cibersegurança é outro nível, então a gente teve que trabalhar em uma série de proteções para garantir que a captura daquela imagem está sendo feita de maneira segura, não está sendo injetada na memória, não está sendo feita em um device que foi roteado e que não tem nenhuma maneira de usar uma câmera virtual, por exemplo, que é um caminho muito comum. Usa uma câmera virtual, coloca um deepfake e aí, por exemplo, na hora que eu estou capturando, ele pede, por exemplo, aproxima o rosto, vira para a esquerda, direita, sorri. Tem alguns sistemas que trabalham assim. Então, o deepfake ele ajuda nessa simulação, né? Mas é muito de sistema para sistema. O que a gente observa é que são ataques reais, tá? Acontece todo dia, desde bancos até empresas menores que têm alguma solução de cadastro, biometria, isso está ficando cada vez mais popular. Mas, na medida que isso avança, a segurança também tem avançado. Então, a gente tem uma maneira tão boa quanto de prevenir, né? A gente até brinca... O Elad, meu sócio, brinca que a gente é AI do bem, né? Então, enquanto a galera está trabalhando para fazer isso, a gente está trabalhando para fazer AI que vai proteger contra as AIs do mal, digamos assim. E como que funciona essa entrada? E até de maneira mais ampla, eu queria saber de vocês, porque a gente discute muito IA generativa do bem e do mal, e muitas aplicações fora, dentro da cibersegurança, com IA generativa já. E eu queria entender como que a IA generativa pode ser aplicada de uma maneira mais técnica para prevenir justamente as fraudes de deepfake. Bom, a IA generativa, um caminho que a gente usou dentro de casa na parte de liveness, a gente usou a AI para pegar, por exemplo, se eu tenho um ataque que é alguém segurando, tipo, eu estou aqui e eu estou segurando uma folha de uma impressão com a minha foto, então, ou com a foto de um terceiro. A gente usou a IA generativa para substituir essa foto daqui por fotos do nosso dataset de treinamento. Então, para treinar nosso liveness, a gente não tem só uma imagem, a gente tem que capturar várias imagens com cada uma foto. A gente usa AI para gerar essas fotos sinteticamente. Então, esse é um exemplo de como usar para o treinamento e para a prevenção. Simular, por exemplo, diferentes backgrounds, diferentes mudanças. Então, a gente faz tudo isso, mas para aumentar o nosso dataset de treinamento para garantir que a gente consegue impedir esse tipo de ataque. A gente tem usado isso também para a parte de reconhecimento facial. Então, eu consigo, por exemplo, se eu tenho só uma imagem daquela identidade e eu vou treinar com essa imagem, eu tenho, digamos assim, só esse ângulo aqui com essa iluminação. Mas, na realidade, eu posso ampliar essa base. Então, eu uso a AI generativa para fazer a pessoa virar para cá, sorrir, dar um sorriso, fazer careta, mudar a luz, eu mudo o background, eu mudo a luz. E aí, em vez de eu ter uma foto da pessoa, eu tenho 100 fotos em diferentes ângulos. Eu uso essas 100 fotos para fazer o treinamento. Então, isso me permite ter um modelo de AI muito mais robusto. Então, no caso, a gente tem usado nesse aspecto, assim, principalmente para aumentar a nossa base de treinamento dos modelos. E essa AI, ela consegue reconhecer aqueles micro, digamos assim, falhas do deepfake, isso? Assim, na realidade, a gente trabalha com a parte de deepfake, ataques de apresentação, a gente trabalha com essa detecção, mas não é explícito. Não é assim, a gente programa, por exemplo, se você vê que está estourado aqui na imagem isso aqui por causa da luz, faz assim, é muito com base em treinamento. Então, é uma estratégia de machine learning. A gente usa milhares de imagens. E aí, nessas imagens, tem imagens que tem, por exemplo, isso aqui estourado, ou alguma característica, por exemplo, uma comum de deepfakes, essa diferença da textura aqui quando está no recorte do rosto com o fundo. Então, às vezes, ele fica bem estranho. Principalmente se você der um zoom, você consegue ver a diferença. E aí, na hora de treinar, é uma black box, né? Na realidade, são uma rede neural com múltiplas camadas convolucionais. Ela consegue detectar esses padrões e aí isso
vai fazer a gente barrar esse tipo de ataque, por exemplo. Então é mais ou menos dessa maneira. Mas não é tão determinado. Às vezes acontece, né? Tá, mas por que negou essa foto, por exemplo, se é autêntico? Às vezes a gente diz, cara, eu não sei, porque é um modelo probabilístico realmente, e aí ele tem uma taxa de acerto e uma taxa de falsa rejeição. Então, às vezes é um pouco difícil explicar. A gente imaginar aqui é porque estourou a luz ou alguma coisa nesse sentido. Mas, em geral, tu não tem como saber exatamente. Assim. Você acha que um fator que pode ajudar na acurácia... E aí, entendendo assim, né, que a inteligência artificial generativa ela vai evoluir ainda mais, muito mais. Uhum. Então, essa precisão que hoje a gente saiu a imagem da IA aparecendo o boneco de ventríloco, com isso daqui aberto, fazendo a abertura e fechamento da boca, para um modelo um pouco mais realista, mas da forma como você bem descreveu, prestando atenção e ainda mais quem tem mais... contato com esse tipo de tecnologia, consegue bater o olho e falar assim, não, aquilo tá estranho, né? Minimamente tá estranho. Para um modelo que eu acredito que vai chegar muito próximo do real ou igual ao real. Você acha que para acompanhar a biometria ela tem que dar literalmente um passo atrás e ela começar a olhar o que tange ali a imagem do rosto? Por exemplo, quantas vezes, por exemplo, eu faço autenticação no meu banco e meu fundo ele é similar, o mesmo tom de parede, tem o mesmo batente da porta, ou eu tenho o mesmo padrão de camiseta que eu uso, ou até mesmo agregar com outros fatores, por exemplo, como voz. Eu estou reconhecendo o meu rosto falando, eu sou o Felipe, e meu tom de voz também ser, junto com a imagem, um outro fator biométrico para contribuir. Por exemplo, se eu estou em dúvida se o Felipe é o Felipe, eu cheguei numa taxa de acurácia aqui na minha leitura abaixo de 95%, deixa eu ver como que é a voz aqui, se ela contribui para eu subir para os 99% e dar match, né? Você acha que pode caminhar para isso ou você vê algum fator de dificuldade? Olha, eu acho que sim, tem bons insights aí, a gente pode até fazer um brainstorm. A gente já pensou, por exemplo, algumas insights que a gente teve em relação, por exemplo, a detectar expressões do usuário. E aí, mas era mais uma ideia de, por exemplo, ver se a pessoa está sendo coagida, fazer um Pix, alguma coisa nesse sentido. Então, tem alguns insights por aí. E segue a mesma lógica que já é usada hoje em aplicativos robustos como bancários, que é, por exemplo... Pô, se eu estou num device diferente, se eu estou num IP diferente, que daí eu estou em outra região que não é a minha região comum, talvez aí ele vai pedir biometria, mas dependendo do caso, alguém do banco vai te ligar para confirmar aquela transação. Então, esse tipo de coisa. Ou vai bloquear o device, simplesmente tu vai ter que ir na agência, o que é ruim, mas por outro lado também previne fraude. Então, eu acho totalmente possível. Aliar a biometria de voz, isso a gente já viu, sim, em algumas soluções que aliam. A biometria de voz vai ter a mesma questão. A acurácia, a usabilidade, a questão de vivacidade, ou detectar se é uma voz... Será que é uma voz sintética? Será que é um deepfake de voz que está sendo feito Muita ali? gente imita a voz perfeitamente também, né? Perfeitamente. Também. Tem tudo isso. Então, vão ter os mesmos desafios da biometria facial ou fingerprint, vão existir também numa biometria de voz. Então, esse é o desafio. Quando você começa a botar outros fatores, talvez você tenha uma taxa de recusa maior também. Então, vai impactar naquele fator de usabilidade, conveniência que eu falei. Então, eu acho que são desafios bons. Mas, assim, em geral, a gente fica muito satisfeito com a nossa solução hoje. Então, hoje, num aplicativo bancário, a nossa solução autentica em 2 a 3 segundos você. Total. Tudo. Então, o tempo de abrir a câmera, te identificar, ir no servidor, fazer todo o processamento e voltar, a gente faz em 3 a 4 segundos. Então, assim, é muito rápido e a taxa de aprovação acima de 99%, com uma taxa de falsa rejeição de menos de 2%, em cenários reais. Então, evoluiu muito. Se eu falasse esses números há 5 anos atrás, você ia dizer que é impossível, né? Então, realmente, a gente está surfando uma onda de inovação que veio, né, nos últimos modelos, muito forte, assim. Então, eu acho que sempre vai ter espaço para mais, mas a gente está bem satisfeito e buscando questões de segurança, porque o ponto é assim, se eu fizer um deepfake, eu vou projetar ele numa televisão ou no monitor, eu tenho maneiras de detectar isso da maneira tradicional. O ponto é, como é que eu impeço que a pessoa injete esse vídeo, seja um vídeo, deepfake, uma foto, dentro de um dispositivo Android?
dentro de um iPhone. Esse é um dos grandes desafios hoje, é isso que a gente está super avançado também, e a gente consegue bloquear os ataques, a gente é testado exaustivamente, mas assim, é todo dia uma batalha nova. Então, todo dia tem alguma técnica nova e a gente precisa estar sempre incorporando. E falando um pouquinho mais de números aqui, só para também a gente desmistificar, né? Imaginando que uma solução hipotética, uma aplicação hipotética de uma empresa qualquer, ela tem uma aplicaçãozinha lá que ela tem usuário e senha e um segundo fator de autenticação, o MFA conectado com o MFA padrão aqui de mercado. Só que em questão de fraude ou elevar o nível de segurança, essa empresa decide elevar os seus padrões e tem ali um caso de uso validado para tombar de MFA de autenticador ali de número para um validador de biometria facial. Nesse caso, partindo exatamente desse ponto aqui, quanto tempo médio de um projeto para iniciar e ser entregue com o cliente operando já em autenticação? Assim? É complexo? Do nosso lado não é complexo, as integrações normalmente elas envolvem uma SDK para estar integrada ou se é uma solução web, ou Android ou iOS, e uma API de back-end para o back-end poder se comunicar com a gente, fazer as validações. A gente teve clientes, e aí são casos reais, tá? A gente teve clientes que levaram um dia, foi uma exceção, mas é possível fazer. Eles receberam uma ordem de vocês precisam arrumar a biometria de vocês agora, hoje. Então foi um órgão oficial que notificou e a gente apoiou e tal. Eles fizeram em um dia, homologar, foi tipo sexta e sábado, homologar domingo, mas a implementação foi um dia. E aí os clientes médios aí nossos em geral levam de 3 a 4 semanas aí para fazer a integração e homologar e rodar. Não é difícil a gente em termos de integração e tal. Só que tem alguns aspectos. Por exemplo, esse cliente exemplo que você deu, ele provavelmente vai precisar validar também a identidade da pessoa. E agora a gente tem essa solução também integrada no produto. Então tá bem mais fácil. Mas normalmente ele tem que bater daí num birô de faces, aí ele usa biometria com outra, aí tem que misturar e orquestrar um pouco, torna mais difícil. Mas agora tá bem tranquilo. A gente tem bets, né? Várias bets que estão nesse movimento de adequação para estar rodando. Na realidade, todas já deveriam estar adequadas hoje, né? A gente sabe, não é exatamente assim que o mercado tá. Mas elas estão correndo atrás aí para fazer as integrações, e aí envolve captura de documento, também alguns outros aspectos, e tudo isso a gente consegue fazer. Então, o que está parecendo que é mais complexo de você chegar ao ponto de discutir e validar o caso de uso de fato, de saber se realmente é plausível para aquele negócio ter ou não, e em qual calibração, do que partir para o projeto de implementação em si. Sem dúvida. Eu acho que tem uma discussão interna de priorização, né? De dizer, cara, vamos botar o time a olhar para isso e tal. Eu acho que sempre tem essa questão. Normalmente as demoras que a gente tem nos ciclos de venda, sempre tem a parte de teste do time de cibersegurança, time de rede e tal, que tem que homologar a solução. Então, eles fazem diferentes pen tests, diferentes análises. Aí a gente manda relatórios de outros clientes que autorizaram a gente enviar, a gente manda, de laboratórios independentes que testaram a nossa solução. Então, essa fase, às vezes, pode demorar um pouquinho. E normalmente quando tá parado é porque veio alguma outra prioridade aí, esse time tá mexendo nisso, e aí ficou parado lá um tempo. Mas, em geral, a gente consegue ajudar bastante. E o legal, assim, a Payface não é só uma empresa de biometria, né, de autenticação biométrica. Nós somos uma empresa de pagamento, nós somos uma fintech, a solução Payface. Então, a gente teve que criar a solução para nós mesmos consumirmos. Então, a gente entende muito de usabilidade, de como fazer, quais são os parâmetros, as fraudes que podem vir e tal. Então, quando a gente senta com clientes novos do FortiFace, da solução de autenticação, é muito bom, porque a gente tem toda essa expertise de alguém que consome realmente a biometria, e a gente não vê isso no mercado. Que sofre na ponta também. Sofre na ponta também. Então, é bem interessante essa troca, a gente consegue ajudar bastante, assim, a tunar as regras, qual que é o match level que vai usar, e esses cortes e tal. Então, tem funcionado bem, assim. Perfeito, pessoal. Chegando aqui pro final do nosso episódio, eu queria saber justamente quais expectativas você já tem para esse ano de 2025. A gente falou muito em futuro, talvez distante. Queria saber para esse ano, o que vocês esperam? Olha,
Do ponto de vista de Payface, a gente está bem animado aí, expandindo a nossa operação Brasil afora, em principalmente redes que têm cartão próprio, né, operações de private label, e tem fluído muito bem, a gente tem feito uma expansão bem grande. Pode acompanhar no nosso site, Instagram, etc. E na parte do ForteFace, a gente está... São vendas complexas, são vendas, né, para grandes bancos e grandes empresas. E aí a gente tem empresas que a gente já está negociando há muitos meses e agora está começando a virar volumetria. Então a gente está doido para, de fato, a volumetria completa estar virada para a gente divulgar os casos de uso para o mercado, porque a gente tem falado muito e me mostrado, alguns clientes já estão usando, estão bem satisfeitos, mas a gente ainda não divulgou os casos de uso. Então, o que eu poderia dizer é assim, do nosso lado, a gente pensa muito na usabilidade e, particularmente, eu fico puto de usar uma biometria, que foi o que me levou, junto com o Elad, a fundar a Payface, que é, ir lá na frente do caixa, falar débito, crédito, me incomodar na hora do pagamento, demorar e tal, isso que me motivou. Eu também, vou lá fazer um negócio e aí me pede um Pix, por exemplo, eu faço reembolso no meu plano de saúde. Quando eu vou pedir reembolso, a biometria que tem lá é muito ruim. E eu não consigo fazer. E dá problema. E aí eu tenho que mandar e-mail, e aí eu tenho que anexar as coisas, não sei o que lá e tal. Por quê? Porque a biometria lá é muito ruim. Ela leva 30 segundos para acontecer e ela me recusa, das 5 vezes, ela me recusa 4. Então, eu tenho essa angústia também de, resolver esse problema, como usuário também. Então, o que a gente quer é a nossa biometria Brasil afora, para que as pessoas vejam que a biometria, na realidade, veio para facilitar a vida e não para ser um problema, né? Eu acho que esse caminho, especificamente para esse ano, falando ainda também mais específico no Brasil, acho que as coisas vão se movimentar bastante durante 2025 por 2 fatores. Começando pelo fator de paixão, porque isso vai movimentar muito o futebol. Os times vão ter que se adequar em ter ali biometria facial na entrada do estádio para fazer o reconhecimento de quem está entrando e tudo mais em alto nível. Então isso vai gerar com que as pessoas se movimentem ali. Então são milhões de pessoas que entram para assistir um espetáculo num jogo de futebol, que vão passar por essa experiência até o final do ano. Então, isso já vai movimentar bastante numa rotina que antes não existia, um campo que não existia. Outra é a questão das bets, que também milhões de pessoas acabam utilizando e vão passar a utilizar. Então, esse é um aspecto. E o outro aspecto é o aspecto legal, que eu acho que vai se puxar muito a discussão de regulação de rede social, regulação de inteligência artificial e regulação das identidades e tudo mais para quem está acessando a internet dentro de determinados escopos. E com isso, aí vai movimentar todo mundo, porque aí se chegar nesse nível de ter ali um projeto de lei, algo que vá afetar as pessoas numa escala nacional, aí eu acho que as pessoas vão entender de fato o que é biometria, por que é importante, vai passar no comercial da televisão, vai começar a se difundir mais esse assunto. Então, eu acho que chegamos em dezembro de 25 com esse assunto mais difundido, o governo envolvido, a política, né, envolvida, e o futebol ajudando o pessoal a entrar nesse fluxo de validação aí também por conta dos estádios. Acho que é esse que vai movimentar assim, o assunto de biometria no Brasil durante esse ano. Perfeito. Senhores, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e espero revê-los em novos podcasts da T Insight. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Foi muito bom estar aqui com você, Bruno e Felipe, e todos que estão em casa aí assistindo. Não, legal. Eu falei que o papo prometia. A gente conversando aqui dava a impressão que passou 15 minutos, mas não, quase 40 minutos de um papo legal aqui. Desculpa então, se eu falei muito aí. Não, foi muito, muito legal e acredito que a nossa audiência vai curtir também. Curtiu, comenta e compartilha com o pessoal aí. Valeu.